Fala galera, mais um vídeo aqui do canal do Marinho Narrador. Hoje falando sobre os 4 grandes do RJ, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e esse meio de semana que a Copa do Brasil pega fogo. Bom, antes de você assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal e compartilhar com os seus amigos. Vamos lá, falando do Campeonato Brasileiro, final de semana, começando pelo sabadão glorioso que vacilou e vacilou feio. Perdeu a oportunidade de vencer o Corinthians, encostar no pelotão da frente. Um jogo que o Corinthians entrou com um time muito mexido, muito modificado, sem seus principais jogadores. Tudo bem que o Botafogo também tinha alguns desfalques, alguns jogadores também sendo preservados para esse meio de semana da Copa do Brasil, mas o primeiro tempo o Botafogo jogou muito melhor, foi muito superior, mas não conseguiu traduzir isso no placar, né? Saiu com 1-0 magrinho, o segundo tempo voltou mal demais, as mexidas do Ancelotti não funcionaram, enquanto as do Dorival Júnior, pelo lado do Corinthians, sim, colocaram o Corinthians de novo no jogo, colocando Memphis Depay, Yuri Alberto, Mateuzinho e o Bidon. O Corinthians chegou ao empate com o gol do Memphis Depay no finzinho do jogo, ali na marca dos quase 40 minutos, e o Botafogo acabou amargando um péssimo resultado. Porque a gente imagina, né, que o Botafogo vai brigar com Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mas vai ficando aí um passinho atrás dessas duas equipes, perdeu ponto contra o Vitória e agora também perdeu pontos em casa contra um Corinthians num jogo que estava se caminhando aí para ser fácil, tranquilo, mas acabou vacilando. Pela Copa do Brasil, o Glorioso é o primeiro também dos cariocas a entrar em campo. Amanhã enfrenta o Bragantino, jogo de ida. Eu vou narrar lá pela Rádio Web Total, Rádio Grande Rio, e vocês vão acompanhar esse grande jogo. O Botafogo tem tudo para avançar. O Bragantino hoje é um time bem treinado pelo Seabra, ex-treinador do Cruzeiro. Tem aí dado trabalho, está ali figurando na parte de cima da tabela, mas o Botafogo é o grande favorito, vai contar com a volta de alguns jogadores, Marlon Freitas, Arthur. Então, eu acredito amanhã na vitória do Glorioso. Falando do Fluminense, Fluminense. O pós-mundial do Tricolor tem sido difícil, para não falar um pesadelo. 4ª derrota seguida. Perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras e agora perdeu para o São Paulo e jogando muito mal, principalmente no primeiro tempo no Morumbi. Renato também fez algumas opções, algumas mexidas, pensando no meio de semana na Copa do Brasil contra o Inter. Mas nada funcionou. Tentou ali colocar sua cavalaria, assim como o Corinthians jogou contra o Botafogo no segundo tempo, mas nada deu certo. Os jogadores falaram ao final do jogo sobre confiança. Samuel Xavier deu uma entrevista falando sobre isso, que as derrotas acabam tirando a confiança do Fluminense, que vinha muito bem pós-mundial, né, ou durante o Mundial, e o Renato ali encostando a desculpa na falta de descanso, né? A gente sabe que o Renato chama muita responsabilidade para ele, principalmente nos momentos ruins. Eu acho que isso é mais uma dessas estratégias do Renato para, de repente, blindar o elenco, chamar a responsabilidade para ele. A imprensa vai falar sobre isso, vai falar sobre essa desculpa do Renato Gaúcho, e ele acaba tirando um pouco o foco dos jogadores que não vivem um bom momento, né? O Fluminense enfrenta o Inter, um adversário mais difícil, mais complicado, e hoje dos 4 grandes, né? O Vasco também, vou falar do Vasco daqui a pouquinho, do ótimo jogo contra o Inter, pelo menos o ótimo primeiro tempo contra o Inter, mas o Fluminense precisa virar a chave. Renato é um especialista em Copas, sabe muito bem jogar competições de mata-mata, né? Às vezes larga até o Campeonato Brasileiro, que isso não é muito legal, mas acredito que daqui em diante, devido a essa queda do brasileiro, o Fluminense provavelmente deve focar mais na Copa do Brasil. Isso não é informação, é opinião. Mais na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Mas o brasileiro é complicado, é traiçoeiro, é perigoso, e o Fluminense, que estava na parte de cima, pré-mundial, já se vê ali no meio de tabela, olhando para a galera de baixo. Então, com o Campeonato Brasileiro, todo cuidado é pouco. Vasco da Gama. Vasco vem de uma semana conturbada, muitos protestos em São Januário.
semana complicada, semana difícil, semana com eliminação para a Copa Sul-Americana, sem Felipe Coutinho, mas num cenário caótico. O Vasco fez um primeiro tempo muito legal, muito bacana. O Vasco que tem sido, né, em alguns jogos aí nos últimos anos, uma pedra no sapato no Inter lá no Beira-Rio. E fez um primeiro tempo, assim, muito bom. Poderia ter, assim como o Botafogo, né, poderia ter feito mais do que 1-0, mais do que o gol do Ryan, inclusive belo gol do Ryan, mas poderia ter feito mais do que isso, né? Acabou ali perdendo algumas oportunidades. O Verratti, que é um homem gol, é um homem de confiança para matar o jogo, botar a bola na rede, tem pecado um pouco. Falar mal do Verratti é difícil, né, cara? Porque, assim, ele é um cara que, além dos números que ele entrega com gol, ele contribui muito para a equipe, contribui muito para o Vasco, mas não vive ali aquela fase fatal, mortal do Verratti. Tem perdido algumas oportunidades. E além da infelicidade total no lance do gol do Inter, do empate do Carboneiro, ele acabou dando uma assistência amiga ali para o jogador do Internacional. Bom, não tem como falar do Vasco. Vasco que vai enfrentar talvez o adversário mais tranquilo dos times do Rio de Janeiro, que é o CSA de Alagoas. Tudo para o Vasco, apesar de não ser uma fase excepcional, passar pelo CSA na Copa do Brasil. Mas não tem como deixar de falar do lance do Léo Jardim, né? O Vasco acabou, estou gravando esse vídeo agora, o Vasco nessa segunda-feira acabou de publicar uma nota trazendo um exame, uma tomografia do Léo Jardim comprovando a lesão. Bom, eu antes dessa nota, assim, até quero mais pronunciamentos. Fiquei com aquela impressão de cera, mas apesar de ter achado o árbitro corajoso, palavra que muita gente usou, não adianta um árbitro só querer virar herói, né? A cera, a gente tem que coibir a cera, a gente tem que tentar acabar ou diminuir com ela ao máximo possível. E cera de goleiro é uma coisa que é chata demais aqui no Brasil. Só é bom quando é pro nosso time. Isso é um fato, né? Mas é chato, a gente tem que coibir, tem goleiro que gasta 5 ou até mais minutos durante o jogo, né? Então é muito complicado. O juiz, que já tinha um histórico de uma atitude como essa, de um cartão vermelho, num lance um pouco diferente, mas eu acho que nessa questão do Léo Jardim, ele acabou exagerando, o Léo ainda estava caído, a gente fica com aquela impressão de cera, né? Mas o Vasco acabou de soltar uma nota, então, na minha visão, para dar aquela opinião e não ficar em cima do muro, o Vasco foi sim prejudicado. Com um acerto, né? Mas não podemos dizer acerto, que agora saiu a nota, né? Mas enfim, na soma geral, eu acho que o Vasco foi sim prejudicado nesse lance, nessa situação da expulsão do El Jardim. E depois disso, o Inter já vinha pressionando no segundo tempo, sem o Léo, que é a grande referência, né, defensiva do Vasco, um grande goleiro, vive uma grande fase, ajuda muito o Vasco e a expulsão acaba prejudicando sim. Mas é isso, falando de Copa do Brasil ainda, assim, a questão do Vasco ter jogado bem contra o Inter dá sim agora uma luz no fim do túnel, né? Uma esperança para a torcida vascaína do Vasco manter esse bom nível, esse bom jogo, competir mais, coisa que não aconteceu muito contra o Independente Del Valle e não tem acontecido muito nos jogos do Vasco, né? Falando aí, fechando a rapidinha pelas equipes do Rio de Janeiro, o Flamengo, que venceu, não jogou bem contra o Galo, mas retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Fiz um vídeo pós-jogo, ontem estava no Maracanã, na tribuna de imprensa, fiz um vídeo falando que o primeiro tempo foi até uma trocação, um jogo franco, as duas equipes tentando, mas o Flamengo errando e não conseguindo ser aquele Flamengo dominante. Claro, não podemos tirar o time do Galo para nada, apesar da crise, é um time com Hulk, Scarpa, Rony, entre outros atletas ali que fazem do Galo sim uma boa equipe. Mas, como eu falei também no vídeo que eu fiz, publicado ontem, logo após o jogo, quando não joga bem, quando não convence, quando não dá o espetáculo que a torcida quer, o importante são os 3 pontos. Quem briga lá em cima, o importante é vencer, conquistar a liderança. O Flamengo conquistou com a bola parada, uma jogada muito bem treinada, muito bem executada, que com as informações que a gente tem o dedo do Rodrigo Caio ali, e inclusive o Felipe comemora com ele no lance, né?
no lance do gol. O Felipe vai lá, dá um abraço dele, fala alguma coisa para ele. E o Flamengo venceu. Convenceu, não, mas utilizou da bola parada que já tinha salvado contra o Fluminense, já tinha salvado em outros jogos. No momento, digo e repito, mais uma vez o que eu falei no vídeo de ontem, no momento em que vai se afunilando o calendário, as equipes que estão brigando em todas as frentes, fica um pouco mais difícil. Nem sempre dá espetáculo, dá show, jogar como o Flamengo tem jogado vai ser o que a torcida vai ver. E sim, os 3 pontos, o jogo eficiente, um time que vai tentar até o final. E pulando já para a Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o mesmo Galo. Acredito, não sei se o Galo vem tanto de peito aberto como veio no primeiro tempo ontem, e com a marcação muito boa individual, por sinal, né? Falando pelo lado do Galo, o Galo marcou muito bem no Flamengo ontem, principalmente no primeiro tempo. Segundo, o jogo ficou meio morno, as equipes se anularam, enfim, errando bastante. Mas é um Flamengo, para mim, favorito contra o Galo, apesar de que acho o Galo um bom time, apesar da crise, apesar do momento. E assim, para mim, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, das 3 competições que estão disputando, para mim, são as equipes que vão disputar mais ou menos ali nas 3 frentes. A Copa do Brasil precisa ser tratada como a competição de menor importância. Tudo bem que tem algumas situações, você vai vendo que o brasileiro vai escapando numa fase seguinte, mas ali quarto, semifinal, você pode dar aquela atenção maior, mas poupar no brasileiro. Claro que eu entendo a situação peculiar de cada time, tá, gente? Fluminense, que não vive o momento do brasileiro, talvez possa se agarrar na Copa do Brasil. O próprio Vasco, que chegou até a semifinal do ano passado. Mas essas 3 equipes, né, as que podem brigar por Libertadores e Brasileirão com mais amplitude pelos seus elencos, para mim, a Copa do Brasil deve ser a 3ª competição. Vai com o que dá, vai com o que pode, vai com o que o calendário permite, vai com os jogadores que estão ok, sem sacrifício. É claro, o calendário brasileiro tem as suas peculiaridades. O Corinthians, por exemplo, vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, vai pegar o Corinthians. É um clássico, tem uma repercussão maior, tem uma cobrança maior da torcida. Uma eliminação pode gerar uma crise maior, sim. Mas pensando, cabeça fria, a Copa do Brasil tem que ser a 3ª competição para essas 3 equipes. E falando agora do Flamengo, tem que ser quinta-feira com o que pode jogar. Beleza? Gente, foi mais um conteúdo aqui do canal do Marinho Narrador. Tentei fazer um vídeo rápido, dinâmico, para a galera saber a minha opinião, né, a minha análise sobre essa 17ª rodada, também esses confrontos de Copa do Brasil. E é isso. Vou pedir mais uma vez para você não deixar de fazer a sua inscrição no canal, deixar o seu like, compartilhar o seu vídeo com a sua galera e também o seu comentário. Concorda, discorda? Sua opinião também é muito legal. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E fiquem com Deus.